Por que a cruz era necessário? Jesus, Deus, ele não podia simplesmente perdoar sem a necessidade de passar pela cruz? Era possível que fôssemos perdoados sem Jesus ter entregado a sua vida? Hoje a gente vai comentar sobre Jesus na cruz, o quão maravilhosa essa obra é e ainda vai ser. O quanto isso foi necessário, é necessário e continuará sendo necessário para as próximas gerações. Vamos falar sobre esse tamanho amor, esse maior amor que nós nunca vamos conseguir entender. João 3,16 começa assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Mas antes de me converter, eu escutava sobre isso, eu pensava, mas por que Deus deu o Filho dele? Afinal, se ele é Deus, ele pode fazer tudo o que quer, então por que ele não perdoou sem precisar dar o Filho dele? Eu tinha essa dúvida. E após a minha conversão, eu entendi o amor de Jesus, eu entendi a necessidade do Filho, né? Porque quando Deus ele entrega o Filho dele, isso também era um projeto do Filho. O Filho, ele também queria ser entregue, ele também queria ser açoitado, ele também queria passar pela cruz para que nós possamos alcançar a salvação. Então, apesar de Jesus, ele ali no Getsemane ficar aflito, ele fala: Senhor, se não for possível passar este cálice, que seja feita a tua vontade. Então, Jesus, ele também queria ser entregue. Mas então, por que a necessidade da morte de Cristo para que fôssemos salvos? Jesus, ele nada mais vem para satisfazer a justiça de Deus. Então veja bem, por que Deus simplesmente não podia perdoar sem entregar seu filho? Porque senão Deus seria um Deus injusto. Pensa comigo, imagina que um juiz, ele vai julgar alguém. E aí essa pessoa é culpada, essa pessoa foi culpada pelo que fez. Só que essa pessoa, ela simplesmente é perdoada e o juiz fala: olha, você está absolvido. Simplesmente do nada. O que isso geraria? O juiz seria um juiz injusto, um juiz corrupto. Mas Deus não é injusto e muito menos corrupto. Então Jesus vem para satisfazer a justiça de Deus, porque nós éramos culpados, mas aí vem um que não era culpado, vem um que não tinha pecado, e esse vem e toma o nosso lugar no julgamento. Ele vem e aí ele paga o preço para que nós possamos ser livres, possamos ser libertos e salvos. Jesus, ele vem, ele passa pela cruz injustamente, porque eu e você que merecíamos a cruz, eu e você que merecíamos ser açoitados, que merecíamos ser castigados, e isso seria até justo. Por quê? Porque nós nascemos pecadores. Você quer um exemplo que nós nascemos pecadores? Imagina uma criança que ela tá ali na escola, uma criança que não tem entendimento de nada. E aí ela morde outra criança. Essa criança que foi mordida, ela também não entende nada, mas o que ela faz? Ela vai e morde de volta, ou ela bate de volta. Ou seja, a nossa natureza, desde pequeno, ela já é pecaminosa, né? Só que quando Jesus ele vem, ele não tem esse pecado. Jesus, ele não pecou. Então, ou seja, ele não merecia a justiça de Deus. Quem merecia era nós. Nós é que merecíamos que ser julgados, mas Jesus ele vem e passa na nossa frente e fala: "Não, eu por amor vou tomar o lugar de vocês". Então Jesus ele nada mais vem e o quê? Satisfaz a justiça de Deus. Ele paga o preço pelo meu e pelo seu pecado. Porque nós não poderíamos ser salvos também pelas obras. Na mesma história da criança, como a gente já nasce pecador,
A Bíblia diz que não há um justo sequer, que Deus olhou lá de cima e não encontrou nenhum justo. Então todos nós pecamos, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos afastados pelo pecado. Então quando a gente entende o que Jesus fez, ele vem e paga o preço de uma maneira boba para a gente entender e ficar mais fácil. Imagina que você devesse. Isso é uma maneira bem tranquila, só para a gente fazer uma analogia. Imagina que você devesse 100 mil reais para alguém. E aí você fala: meu Deus, é muito dinheiro, eu não tenho como pagar. Ah, mas se você não pagar, você vai morrer. Aí vem alguém e o quê? Paga o preço no seu lugar. Aí você tá livre. Por quê? Porque essa pessoa pagou o preço. Só que Jesus, ele pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado sendo justo. Jesus, ele não era culpado de nada, mas nós éramos. Então ele entra ao nosso lugar, ele toma as nossas dores, né? Isaías diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. E nós não podemos ser salvos pelas obras. Isso prova que por mais que a pessoa ela seja muito boa, ela ajude os pobres, ela ajude os órfãos, ela ajuda os moradores de rua, ela não mata, ela não rouba, ela não faz nada. Isso tudo não garante salvação, porque isso são ótimos atributos humanos, mas isso não significa que a pessoa ela está livre de pecado. Por quê? Porque nós já nascemos pecadores, nós viemos de uma semente corruptível, né? Desde Adão até nós somos corruptos, nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Mas aí, quando nós somos feitos filhos de Deus, nós passamos a ser quem? Filhos de Jesus. Então nós passamos a ser herdeiro da promessa, herdeiro da salvação, porque Cristo paga os nossos pecados. Então, como ele era justo, salvando injusto, todo aquele que nele crê passa a ser justificado. Por isso que em João 3,16, como a gente leu, diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira. Era plano de Deus já desde o início. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque quem nele crê não está condenado. Mas por que não está condenado? Justamente por causa da cruz, porque um justo pagou por todos os injustos e quem nele crê passa a ser justificado por aquele que pagou. Essa é a obra do Evangelho, essa é a boas novas, é saber que os meus e os seus pecados estão perdoados, que tudo foi pago naquela cruz. Então era sim necessário. Deus não era um Deus injusto, então ele envia o seu próprio Filho, perfeito, que ele vem em forma de carne, ou seja, Jesus, ele vem e ele não utiliza atributos de Deus, né? Ele se esvazia de si mesmo e ele passa a habitar como nós, como eu e você. Tanto que Jesus foi tentado, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado. Jesus sofreu tentações como eu e você, mas ele resistiu, ele foi fiel ao Senhor. Sendo assim, ele pôde, de fato, ser o único que não havia pecado, então era o único que podia nos salvar, era o único que podia pagar o preço por todos aqueles que pecaram. Então essa é a boa nova do Evangelho. A gente crê que Jesus passou por aquela cruz por amor a mim, por amor a você, por amor aos que estarão por vir. Jesus, ele morreu por todos. Por todos Jesus foi crucificado. Mas só tem eficiência, só tem eficácia na vida daquele que crê. Porque se você não crê no nome daquele que Deus enviou, daquele que foi crucificado para salvar, não tem eficiência, porque você não creu no unigênito de Deus, você não creu que ele levou os seus pecados. E tudo isso é por meio da fé, né? A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de obras humanas para que ninguém se glorie, né? Ninguém se auto-vanglorie dizendo, não, eu sou salvo porque eu sou bom. É impossível, não há nenhum justo sequer. Todos nós pecamos, todos nós mentimos, todos nós pensamos coisa ruim, todos nós fazemos coisas ruins, só que aqueles que crê, os pecados foram pagos, foram perdoados e nós fomos comprados para ele, fomos feitos filhos e comprados não com ouro ou prata, mas fomos comprados por preço de sangue,
sangue inocente. Era para eu e você estar naquele lugar. Era para eu e você estar na cruz, porque nós éramos bandidos, nós éramos culpados, nós éramos idólatras, nós éramos adúlteros, nós éramos tudo de ruim que se pode imaginar. Mas Jesus, com todo o seu amor, amando de Deus, ele vem para cá, ele se esvazia de si mesmo, passa por todas as tentações, passa por tudo que a gente possa imaginar, porque o próprio Satanás tentou Jesus oferecendo reino, oferecendo coisas grandes, inimagináveis. E Jesus ele fala: não, nem só de pão viverá o homem, mas tudo que vem da palavra de Deus. E ele também fala: sai para lá, Satanás, porque eu quero viver para o Senhor. Jesus ele deixa muito claro isso. Ele fala: não, o que me importa não é essa terra. O que me importa é salvar. Eu vim para salvar aqueles que estão perdidos. Eu vim salvar aqueles que me buscam, que vão crer em mim, crer que o Pai me enviou. Porque a gente ouvia muito falar, era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac, era o Deus de Jacó. E esse mesmo Deus, ele envia o seu Filho por amor a nós, para que nós possamos ter uma vida com o Senhor, para que nós possamos ser resgatado da condenação eterna. E o chamado de Jesus, ela não se trata de, como por exemplo, um namorado possesso que diz: ou você fica comigo ou você vai para o inferno. A vida com Jesus, ela é muito mais Jesus já nos tirando da condenação. É como se fosse uma água, né? O mar falando para o peixe: olha, fica em mim que há vida. Se você sair de mim, não tem vida. Então Jesus, ele não é possesso de ou você crê em meu nome, ou você vai para o inferno no sentido de ameaça. Eu consigo olhar com olhos diferentes para isso. Eu consigo olhar realmente como um mar que fala para o peixe: olha, fique em mim, porque se você sair daqui, você não tem vida. E não é porque o mar é ruim ou porque Jesus é ruim, é porque fora de Jesus realmente não há vida. Fora de Jesus é só pranto, ranger de dentes. Então, quando a gente entende esse amor de Cristo, a gente entende que Jesus é realmente o único caminho. Não tem outro caminho, só Jesus. Jesus, ele é a única porta para a salvação, pois todo aquele que nele crê não está condenado. E nenhuma condenação há para aqueles que crê em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 5, 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fomos feitos justiça de Deus. Então, Cristo não conheceu o pecado, mas Cristo passa por aquela cruz injustiçado. Ele é humilhado, ele é açoitado, ele é desprezado. Mas ele faz tudo isso, ele aceita tudo isso por amor a nós, porque era nós que merecíamos. Então Jesus, ele morre a nossa morte para nós vivermos a vida dele, a vida que ele nos deu. E essa é a boas novas do evangelho. Quando você ouvir falar sobre boas novas, o que é isso? É a notícia de que o meu pecado foi perdoado, a notícia que agora o meu nome está escrito no livro da vida, a notícia que o Senhor se entregou por mim. Tá, mas então o que eu preciso fazer para aceitar essa notícia? Eu quero isso, eu não aguento mais viver no pecado, eu não aguento mais ser refém desses vícios, eu não aguento mais essa vida impura que eu tenho, eu quero esse Jesus, o que eu preciso fazer? Eu tenho que adotar órfãos, eu tenho que ser uma... Não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer. Eu passo a crer. Quando eu começo a crer no que Jesus fez, quando eu entrego a minha vida, aí eu sou feito filho de Deus. E por ser filho, eu torno herdeiro disso tudo. Deus te abençoe.